O meu interesse por ônibus começou lá no final dos anos 60, por volta de 1967, 1968, lá entre meus 5 e 6 anos de idade, e o ponto de ônibus era bem ali no meu portão. Então algumas empresas atuavam ali naquela rua onde eu morava. Algumas empresas não existem mais, como a Autoviação Taninha, a Transportes Uruguai, a Autodiesel, a Aviação Coração de Maria, que se findou ainda no início dos anos 70, a Autodiesel porque eu sempre a via como uma empresa de vanguarda, ela sempre tinha os carros mais modernos, isso me chamava a atenção. Criança, né, na inocência, ainda mais criança dos anos 60, a gente não pode comparar com as crianças de hoje em dia. Nós gostávamos de ver o que tinha embaixo do ônibus, então a gente conseguia estar ali no quintal, baixar ali no portão e ver por baixo do ônibus, então daí surgiu a curiosidade. Mas carrocerias como a Sermava e empresas como a Autodiesel me fizeram aguçar esse negócio de... Outro detalhe, eu vi o ônibus circular na rua, corria para dentro de casa, e uma coisa interessante, nós éramos de uma família de classe média baixa, mas nunca nos faltou material para desenho, né? Então sempre tínhamos folha ofício, tínhamos canetas, lápis de cor e pintura, então eu vi o ônibus passando na rua e corria para o meu quarto para desenhá-los. Então também comecei isso também, por desenhar. Outra curiosidade foi que o meu pai, ele nos levava sempre para passearmos para outros bairros, ele sempre queria que nós conhecêssemos a cidade, na época era o estado da Guanabara, e nisso aguçava a nossa curiosidade em saber que aquela empresa que atuava ali na rua onde eu morava, ela também fazia outras linhas. Então daí começaram as anotações dessas linhas. Em 1978, aos 16 anos, eu comecei a trabalhar, mas tinha o horário do almoço, então eu começava a sair e andar pelo centro e observar cada vez mais linhas e sair anotando. Olha, eu digo para vocês que a gente verificava, quando existia sociedade comum entre as empresas, até pelo estilo de pintura, pelo estilo de carroceria, era muito por observação. E o detalhe, não havia falhas. Com o tempo, depois da popularização da internet, a gente viu que bateu certinho com aquela observação que nós tínhamos.